Seguinte, no futebol, tudo pode. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, de Telegram. Vamos fazer crescer essa nova história da TNT Esportes. É claro que nós pegamos toda a vida pregressa do esporte interativo, mas agora chegou a hora da nova marca, do novo nome, com o mesmo DNA, andar sozinho. Então, ó, vamos mostrar pro YouTube aí que a gente tá no hype. Seguinte, Pedro ou Gabigol? Pedro e Gabigol, eles podem jogar juntos? Eles devem jogar juntos? Isso virou um dilema, e aqui não é um polêmicas vazias clubista, porque esse debate não diz respeito só ao torcedor do Flamengo. Isso aqui é a deixa pra gente conversar sobre várias coisas além disso, sobre alguns dogmas, sobre algumas premissas que alguns treinadores têm, sobre algumas lendas também, talvez que se criam, sobre a forma como o torcedor vê futebol, que às vezes acha que é tudo muito simples e às vezes não é. Então vamos lá. Como eu disse na abertura, no futebol tudo pode. Então a resposta para esse polêmica vazias é se eles podem jogar juntos, se eles devem jogar juntos, assim. Poder, é óbvio que pode. A gente olha, por exemplo, equipes muito campeãs, como o Bayern de Munique, como foi o Real Madrid do Zidane, como foi o Barcelona do Guardiola. Enfim, você escolhe várias equipes históricas recentes e você vai ver que tudo é possível. O Guardiola no Bayern de Munique chegava a colocar 5 homens ofensivos ao mesmo tempo. O time jogava com o Douglas Costa, às vezes Robben, aí Lewandowski, Ribéry e Miller, todo mundo ao mesmo tempo. Eles coexistiam ali, num outro contexto, num outro cenário, com outro entendimento coletivo. No caso do Flamengo, é possível ter Pedro e Gabigol jogando juntos? Sim. É possível, mas isso vai exigir um sacrifício, isso vai exigir uma compensação. E aí a questão é, o melhor Flamengo ou os problemas que o Flamengo tinha antes, eles têm a ver com isso? O fato do Flamengo ter sido eliminado na Copa do Brasil, eliminado na Libertadores, não ser líder do Campeonato Brasileiro, tem a ver com não jogar com Pedro e Gabriel? É possível que eles sejam os titulares? Porque uma coisa é você ter isso como premissa, como ideia básica de jogo. Vou começar assim. A outra é, circunstancialmente, dependendo das emergências, eu topar correr alguns riscos, porque o futebol é um jogo de risco, é uma escolha. Quando eu faço uma determinada escolha, eu estou correndo tal risco. Quando eu faço outra escolha, eu estou correndo um outro risco. Mesmo que eu seja conservador na minha decisão, eu estou me arriscando a sofrer mais pressão do adversário, a sofrer mais crítica, a esse conservadorismo dar errado e eu ser massacrado por isso, que é o que aconteceu em parte com o Rogério nessa questão Pedro ou Gabriel, que dá a entender que é uma questão de, putz, covardia, pouca ousadia, quando na verdade é uma crença que ele tem que o Flamengo sem bola fica mais exposto jogando com os dois ao mesmo tempo. Óbvio que numa emergência pode acontecer, o time tá precisando virar um jogo, o time tá precisando ganhar, matar um jogo, tá faltando 15, 20 minutos e tudo, você bota os caras. Aí o pessoal deve estar lembrando, mas e o jogo com o Atlético Paranaense? Ele falou antes que os dois não podiam jogar juntos, e aí ele tira o Gabriel no meio do jogo, bota o Pedro, e no final termina o jogo com 2 atacantes, porque bota o Muniz junto com o Pedro. Só que o Muniz tem uma outra característica, completamente diferente do Gabriel, assim, é uma força de recomposição muito maior. Ele topa fazer esta recomposição e se esforçar por isso, porque enfim, a gente tá falando de um cara que tá começando, precisando de espaço e tal, e tem uma outra presença de força dentro da área que para aquele momento do jogo interessava mais, né? A bola ficar pulando toda hora dentro da área, você tinha um cara que ia disputar junto com o Pedro ali dentro e que sem bola ainda ia fazer esse equilíbrio, porque sim, o jogo é com e sem bola, então eu não posso pensar só no Flamengo com bola. Então vamos lá, eu acho que seria muito legal ver os dois jogando juntos, mas lembremos, por exemplo, já que eu citei o Guardiola aqui, que quando ele chega no Manchester City, e a gente já tá falando aí de 5 anos de Manchester, pouco tempo ele põe Agüero e Jesus juntos, o Jesus um pouco mais para fora da área, o Agüero lá, o Agüero que tem uma característica também de passear fora da área e tal, ele não se sente desconfortável em fazer isso, muito menos o Jesus. Jesus sai da área, faz isso, faz na seleção inclusive, né? O Tite cansou de botar aí Firmino e Gabriel Jesus e tal. Só que vamos lá, o Jesus tem uma força de recomposição ou uma entrega tática que é bem diferente do Gabigol. Isto posto, mesmo com um cara que topa fazer esse sacrifício, que tem essa condição física, essa característica de recompor, porque sim, você precisa correr atrás quando o adversário faz a transição, ainda mais num jogo intenso, você vai ter que correr atrás, não tem jeito, senão seu time vai estar arreganhado e a chance de você estar se expondo é enorme. Eu vou falar mais lá na frente de outras alternativas. E aí o Mendy, lateral esquerdo, se machucou. Foi o momento em que o Jesus perdeu a posição, ficou só o Agüero, depois só o Jesus. Passou a jogar um ou outro, por quê? Porque o Mendy era o cara que dava o equilíbrio
equilíbrio na volta, ele dava suporte ao Jesus no retorno. Sem o Mendy, aí ficou mais leve, né? Às vezes jogava o Zinchenko, às vezes jogava um outro figura qualquer, e o time ficava muito mais leve e frágil nessa recomposição. E aí foi nesse momento que ele decidiu, cara, não dá assim, a conta não bate, ou não vale a pena, porque eu continuo com volume ofensivo, o meu time segue criando, mas sem a bola eu vou perder coisas que eu acho que não vale a pena. Então ele passou a usar ou um ou outro. E o Guardiola, que como eu citei aqui, colocou no Bayern de Munique, por exemplo, algumas escalações com 5 atacantes ao mesmo tempo. Então não é uma questão de não pode. Pode. A questão é vale a pena. A questão é por quê? Pra quê? O que eu vou estar perdendo, o que eu vou estar ganhando? Porque vamos lá. Muito se fala que o Gabriel é substituído direto, né? E de fato ele é. Praticamente todos os jogos com o Rogério Ceni, ele sai. Com o Jorge Jesus, ou em 2019, o Gabriel já foi o segundo reserva que mais vezes foi substituído no Brasileiro, por exemplo. O primeiro foi o Arrascaeta, que aí tinha uma questão de intensidade, de entrega física e tal. O Arrascaeta, praticamente todos os jogos com o Jorge Jesus, era substituído. E não tinha essa grande polêmica. Por quê? Porque se sabia que, em parte no segundo tempo, ou para administrar o resultado, porque normalmente o Flamengo já estava ganhando, ou para ampliar esse marcador, para dar uma segurança, uma robustez ao time, o Arrascaeta já não estava entregando a mesma coisa. Então, saía. Metia lá um gol, 2 assistências, 3 assistências, um gol, enfim. Sempre jogando bem, mas saía. E você tinha no banco jogadores que pediam passagem. Para o Jesus, você tinha o Diego, que era um cara que estava sempre entrando. Em algum momento, esse cara foi o Vitinho, que ganhou a vez ali e teve um final de 2019 muito bom nas mãos do Jesus. Então, esses reservas estavam pedindo espaço para circunstâncias de jogo. E sobrava para alguém. Acabava sobrando para o Arrascaeta. O Gabriel foi o segundo titular mais substituído. Agora aumentou essa quantidade, né? Ele vai, talvez, atrás do Everton Ribeiro, manter esse patamar, mas se bobear vai ser substituído mais vezes do que foi em 2019. Lá em 2019, salvo engano, bateu 10 jogos em que ele foi substituído. E agora está caminhando para isso já, faltam 2 ou 3 jogos para isso acontecer. Então talvez iguale 2019. Com uma diferença. Em 2019, o Gabriel tinha uma média de ficar 85 minutos em campo. Ou seja, saía ali faltando 5. Na média, ele jogava quase o jogo todo. Agora, ele tem uma média de 75 minutos. Ou seja, 10 minutos a menos. E é óbvio, e eu já conversei isso em programas com o Jorge Igor, que isso tem a ver com a qualidade do reserva. Em 2019 não existia uma sombra. Então o Gabriel saía às vezes para você meter alguém outro ali no meio campo, ou um outro ponto e tal, mas não era ninguém que estava pedindo passagem. No caso do Pedro, você tem um reserva que precisa de minutos e tem o melhor aproveitamento chutes por gol do time. E um dos melhores aproveitamentos chutes por gol do Campeonato Brasileiro inteiro. Ou seja, quanto mais chutes no gol o Pedro dá, mais gols ele faz, porque o aproveitamento dele é absurdo. Ou seja, ele é o cara que menos precisa de finalização. Praticamente o Pedro não tem momentos em que ele entra e vá mal. Ele vai sempre muito bem. Então ele pede essa passagem e ele precisa jogar. E aí entra a concepção do Rogério de que não vale a pena ter os dois juntos. O Pedro precisa de minutagem e o sacrificado acaba sendo o Gabriel, que seria sacrificado de qualquer maneira, porque se o Pedro entra para jogar os dois juntos, o Gabriel ia ter que sair da área. Ele faz isso, movimenta muito bem, tem ótimo passe inclusive, mas não é o melhor Gabriel, você vai distanciá-lo do gol, porque sem bola ele vai ter que correr para trás, não vai ter jeito, assim, esse cara não vai ser o Pedro, tem menos explosão, depois vai ter que percorrer o campo todo para voltar lá na área, isso não vale a pena. Ah, mas o Bruno Henrique era um segundo atacante com Jesus e fazia isso, só que a valência física do Bruno Henrique, a característica de cobertura dele é completamente diferente. E a estrutura de marcação alta daquele Flamengo também era completamente diferente, porque o time esganava o adversário todo lá em cima, então o time tinha que correr menos para trás. É claro que isso tem que ser bem feito, porque quando é mal feito, o espaço abre e aí, meu chapa, você vai ter que correr atrás do adversário, não tem jeito. E aí o Pedro vai ficar exposto a isso e o Gabriel também. Lembremos, quando o Rogério foi contratado pelo Flamengo, a gente falou sobre isso. Olha, a marcação alta do Fortaleza, ela não era eficiente, ela não era eficaz. O Fortaleza era o time que menos roubava bola no campo do adversário e gerava jogada em seguida, ou seja, não era a característica do Rogério. O time do Fortaleza se recuava e saía reativo, se recuava e saía reativo. E nessa marcação era tudo bem feito. E ele contava muito com pontas, tá? Ele tinha pontas que retornavam muito, que tinham muita força física para fazer esse balanço toda hora, né? Para recuar, compor a linha ali, roubei a bola, brum, vou. O Flamengo, as características dos jogadores são diferentes, as valências físicas são outras. Você tem um cara como o Bruno Henrique que pode fazer isso e fazia com Jesus, mas mordia lá em cima. Quando dava errado, ele voltava para ajudar. O Gabriel não vai ser esse cara, assim, você vai perder o melhor dele, que é aquela explosão perto do gol, para finalizar e vai tirá-lo de perto da área em prol de uma coisa lúdica de ter os dois juntos. A não ser que, e aí vem o ponto, você vai ter que sacrificar alguém que é, por exemplo, a bola quicante, o Arrascaeta. Você vai topar fazer
isso. Você vai tirar o Arrascaeta do time, porque na configuração atual, com Gerson de segundo homem e o Diego de primeiro, você não vai tirar um dos dois, porque aí você vai escancarar de vez a equipe com dois laterais, que também tem problemas de recomposição, né? O Felipe Luiz não é o cara mais rápido para fazer essa volta, e ele tem a ajuda normalmente ali do Bruno Henrique ou de alguém por aquele lado, a cobertura do Gerson e tal. E do lado direito o Isla, que é um cara de excelente apoio, mas que também tem problemas defensivos e que faz uma parceria ali com o Everton Ribeiro, que sem bola é extremamente disciplinado para fazer essa marcaçãozinha, esganando o adversário o tempo inteiro. E aí você vai ter aqui o quê? O Gabriel ali, porque o melhor Gabriel também de lado é o Gabriel do lado direito. Aí você vai mexer com o Everton Ribeiro, jogando ele pro meio de novo, onde ele não foi o melhor Everton Ribeiro no Flamengo lá atrás, e aí vai ter que sacar o Arrascaeta do time. Então você percebe que o efeito dominó disso talvez não vale a pena, porque o Flamengo continua construindo muito, continua tendo muito volume de jogo, continua tendo muitas chances, continua fazendo gols e tendo um dos melhores ataques do campeonato. Então precisa ter os dois lá. É algo emergencial ou é apenas para ser justo com o Pedro, que pede minutos? Para ser justo com o Pedro, que pede mais tempo de jogo, você precisa tirar o Gabriel. É simples assim. Que pode, mas a impressão na cabeça do Rogério é que não vale a pena por tudo o que se perde, porque você não vai mexer no Bruno Henrique, você não vai mexer no Everton Ribeiro, ou até pode mexer, mas aí você vai ter o Gabriel do lado direito, que não é o melhor Gabriel, e o Everton Ribeiro funciona como um falso ponta, que cai para dentro para ajudar a armar o time. O Gabriel vai fazer esse movimento, ou ele vai sair da área em diagonal para dentro, e aí o Isla como é que fica? Ele vai ter esse corredor para subir, mas e sem bola? Então, na conta, eu acho que não fecha, então eu acho compreensível que o Rogério Ceni tenha essa perspectiva do Flamengo, e não tem nada a ver com teimosia. É uma crença do treinador naquilo que ele prega de futebol. E para ser justo, proporcionalmente falando, ele já pregava isso no Fortaleza também. O Fortaleza tinha vários jogadores com características de 9, ou alguns, né? E às vezes jogava ou o Wellington Paulista, ou jogava o Chiesa, enfim, você não tinha os dois ao mesmo tempo juntos. Quando chegou o David, que é um cara que ele gosta, né? Que também pode ser um homem de área, ele passou a usar o David fora da área, só que num outro sistema, e que o David tem uma outra característica física que faz com que ele volte, e o David muitas vezes é extremamente questionado, mesmo assim como titular. Então são coisas que no final, no futebol, você precisa pesar, porque não é um jogo de videogame. Você não bota ali, espalha as peças e faz tudo ao bel prazer. Pode até fazer, mas você vai precisar que cada um se doe e mude a característica um pouquinho para que a engrenagem coletiva como um todo funcione, né? O Diego virou um ótimo volante e precisou soltar a bola mais rápido. Não dá para ele fazer aquele giro e demorar e tentar entregar a bola em domicílio e tal, porque não vai rolar. Assim, para a função que ele executa, ele precisa ser mais ágil. Ele passou a ser. Perdeu-se uma característica e ganhou outra. Quando você escolhe fazer essa parada com o Pedro ou Gabriel, você vai mexer com a característica de um ou de outro e ainda vai estourar em um outro titular que também produz muito, no caso o Arrascaeta. Então, para equilibrar isso, o melhor é fazer essa troca mesmo, é usar. Quando você tem um elenco rico de qualidade como o Flamengo tem, você vai ter esses minutos minguados com a galera mesmo e pingado, porque os caras pedem passagem, os caras precisam jogar. Você tem jogadores com muita qualidade ali que beleza, tô treinando bem, tô entrando bem, e aí? O que acontece? Para eu entrar, alguém tem que sair. Então eu acho que é muito isso que o torcedor precisa entender. Então pode Gabriel e Pedro jogar junto? Pode. Eu colocaria circunstancialmente. O Rogério está errado na cabeça do que ele acredita? Não. E eu acho que tem sustentação para explicar o porquê nesse momento Pedro e Gabriel não jogam juntos e provavelmente não vão jogar. A não ser, repito, em circunstâncias do jogo que vão pedir esta emergência. E que bom para o Flamengo que ele tem essa emergência, porque tem muito time que vai precisar disso, vai olhar para o banco e não vai ter essa emergência para resolver. Beleza? É isso, Polêmicas Vazias chegando ao fim. Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo dos seus grupos de WhatsApp e de Telegram também. É nóis, tamo junto. Um abraço.